noite, gente! Boa noite, Sônia Leonardi aqui, consteladora familiar, e também formo novos consteladores. Você que tá chegando aí, já vai deixando aí seu boa noite e a cidade onde você tá falando pra gente interagindo aqui, ouvindo esse mantra maravilhoso. Gente, no final do mês nós vamos ter curso gratuito introdutório em constelação familiar com 6 temas fantásticos sobre constelação. Anota na sua agenda. Se você quiser participar, receber o link das aulas do curso introdutório em constelação familiar, entra para o grupo de estudos em constelação para você receber o link que não vai ficar gravado. Eu vou colocar aqui, vou falar agora o WhatsApp da Samantha. Basta você entrar em contato com a Samantha, que a Samantha te coloca no grupo, tá? Então, para quem tá fora do Brasil, é mais 5511 9 3472 0974. 3472 0974. Mais 5511 9 3472 0974. Gente, vamos chegar pra cá, vamos chegar pra cá. E você que tá chegando aí, já vai deixando aí seu boa noite e a cidade de onde você tá falando, pra gente interagindo aqui, tá? A Samantha já tá avisando todo mundo que eu estou ao vivo. E assim que ela conseguir avisar a galera lá dos grupos, eu vou pro tema. Quero falar hoje sobre vitimismo, sobre abuso, né? São 30 minutos, mas vai ser 30 minutos bem profundo. Então, bora ficar aí. E também vamos compartilhar. Curte, compartilha para que mais e mais pessoas venham para cá. Estamos ouvindo ao fundo o mantra maravilhoso aí para liberar o amor. Então, gente, vamos ouvindo o mantra aí enquanto Samantha vai avisando a galera lá que estou ao vivo aqui junto com você, tá bom? Então, vamos aguardar aí mais um minutinho. E você que tá chegando aí, já vai deixando seu boa noite e a cidade onde você tá falando. E também vai escrevendo aí o que você gosta, o que você gostaria de constelar, qual que é a sua questão, por que você tá gostando de estudar constelação. Escreva aí pra mim também, eu quero saber um pouco de você. Vai escrevendo aí, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos só aguardar aqui um minutinho, que a Samantha já está compartilhando com todo mundo e a gente já vai pro tema, certo? Certo, Samantha? Então vamos lá. Só um minutinho, gente, que a Samantha já deve estar compartilhando, mas vamos compartilhar nós também, tá? Então curte aí. Curte, compartilha, para que mais e mais pessoas venham para cá, certo? Isso aí, gente. Só um segundinho e nós já vamos pro tema, tá bom? Vamos falar sobre vitimismo e sobre abuso. Temas profundos, né? Temas que são tabus, na verdade, né? Mas vou falar pouca coisa também, porque enfim, né? Não é uma coisa que dá pra gente falar muito, né? Assim, aberto, né? Dentro do curso dá para aprofundar mais, né, sobre essas questões, certo? Mas vamos lá. Esse mantra, gente, ele é poderoso, viu? Você viu como muda a vibração? Você vai ouvindo ele ali, você vai sentindo que vai mudando, assim, né, a vibração, né? Maravilhoso. Bom, gente, agora dia 30 de janeiro nós vamos ter curso introdutório em constelação familiar ao vivo comigo. Entra para o nosso grupo lá de estudos em constelação para você receber o link das aulas. Basta você falar com a Samantha no mais 5511 9 3472 0974. Falar, Samantha, quero entrar para o grupo, e a Samantha coloca você lá para você receber o link das aulas, tá bom? Ana Paula Bezerra, boa noite. Isso aí, Ana Paula. Bom, chegou uma pergunta, né, que a pessoa falou assim, como que eu posso descobrir se eu sou se eu estou praticando vitimismo, né? Então a pessoa fez essa pergunta. Gente, você sabe qual que é a pior vítima?
qual que é a pior vítima que você pode ter na sua família, que vai travar a sua vida? Sabe qual que é a vítima que mais causa dano na vida de uma pessoa? Quem pode me responder? Escrevam aí, vocês que já estão com o cadernão, já me seguem há mais tempo. Qual que é a vítima da sua família que prende muito você e que é o tipo de vítima que dá uma acabada com a vida da pessoa? Boa noite, Mônica, lá de Goiânia. E aí? Que vítima é essa? Quem é a pessoa da família que, quando é vítima, acaba prendendo a família toda? Principalmente olha, as pessoas vão ficar em torno disso, entendeu? Vai ficar em torno disso e não consegue ir por uma solução, porque a pessoa não quer deixar de ser vítima, ela tem ganhos secundários, né, sendo vítima, né? O que é ser uma vítima, Sônia? É quando eu não assumo as minhas responsabilidades. Eu sempre acho que é o outro que é o culpado. Tá vendo, fulano? Tá vendo, Beltrano? E assim vai. Boa noite, Helenice, lá de Paraguaí, Adriana Carneiro. E aí, gente, quem é essa vítima da sua família que vai atrapalhar muito a sua família, a sua vida, a sua família? Que vítima é essa que, quando se desenvolve, acaba disfuncionando aquela família toda? Josiane, boa noite, querida. E aí, quem é essa pessoa? Vocês sabem? Escrevam aí para mim, por favor. Sônia, como é que eu faço para deixar de ser vítima? Se você é vítima há muito tempo, se você se sente vítima do mundo, vítima do marido, vítima do filho, vítima do governo, vítima do seu trabalho, vítima da chuva, enfim, você já está viciada. E você tem que passar por um processo de limpeza, desintoxicação mental, porque é um vício, né? É um vício. Você tenta se colocar como autorresponsável, rapidamente você encontra um responsável pelo seu problema, né? Então, você tem que passar por um processo de desintoxicação, porque você é viciada em ser vítima, tá? Se você percebe esse comportamento há pouco tempo, aí já fica mais fácil, né, de você conseguir se libertar dele. Mas a libertação, ela começa quando você aceita e assume que você é. A partir dali, você tem um olhar para a solução. Você fala, não é responsável, não é... Olha, eu sou infeliz, mas não é culpa do meu marido. Eu acabei de descobrir que não é meu marido que é culpado pela minha infelicidade. Sou eu mesmo. Eu tô dura, sem grana, e não, a culpa não é do governo, não é do meu marido, não é do meu filho, a culpa é minha mesmo. A culpa não, porque a culpa não resolve nada. A responsabilidade é minha mesmo. E aí você começa a ter um olhar para a solução. Quando eu me sinto responsável, eu consigo olhar para a solução. Eu consigo sair disso, entende? Então, a pior vítima que pode existir é a mãe. Quem tem mães vítimas ficam presos. Sentem muita culpa de ser feliz, né? Então, quem aí tem mãe vítima? Que se faz de vítima? Quem tem? Ou tem a sogra, né? Então, essas mulheres, elas são infelizes, enfim, algo na vida delas não deu certo, e por conta disso elas prendem a família toda. Entendeu? Deixa eu baixar aqui, gente, tá fazendo um barulhinho aqui, só um minutinho. Então, a família toda fica presa nessa história, nessa dor dessa mãe que é vítima, dessa mulher que é vítima. E isso é terrível, tá? Então, eu queria até que vocês escrevessem aí, né? Se vocês se identificam com o que eu falei, né? Enfim. Ah lá, a Josiane diz que a sogra dela é uma vítima. Mas você não pode falar isso pro seu marido, viu, Josiane? Já vou te orientar. Porque a pior dor que existe é alguém falar mal da minha mãe ou do meu pai. Então é assim, eu posso falar mal da minha mãe e do meu pai, ninguém mais. Se o meu marido falar mal da minha mãe, a minha esposa falar mal da minha mãe ou do meu pai ou alguém que for, isso dói, é uma ferida. E aí eu vou para defensivo, vou arrumar uma briga, né? Então, isso é uma coisa que você sabe, que você identifica, mas fica com você, tá? Não fale para o seu marido. Às vezes ele já sabe, né? Já tá com o saco cheio. Porque os filhos acabam, né, gente? Acabam realmente, os filhos acabam indo pro mundo, né? Eles não conseguem ficar, né?
que é tão sofrido, né? E aí todo mundo começa a ir embora. E aí aquela mãe vai ficando sozinha, tá? Bom, outra coisa que eu queria falar sobre abuso, né? Então a pessoa também mandou pergunta, né? Perguntando sobre abuso, né? Ah, o pai me abusou, ou tentou me abusar, ou foi, realmente abusou, né? Mesmo assim, eu preciso aceitar esse pai? Ele é seu pai, mesmo que você aceite, você não aceite. Metade de você é dele, 50% do seu DNA é dele, não tem outro pai. Então, essa questão de aceitar ou não, tem uma frase que fala aceita que dói menos, né? Então, ele já é seu pai, tá? Independente se você vai constelar isso ou não. Eu recomendo que constele, porque isso é uma ferida aberta, né? Isso é terrível. E isso já vem acontecendo há muito tempo na sua família, né? Inclusive, no Nordeste, tem alguns lugares que eles falam uma frase assim, do meu cacho de banana, o primeiro a comer sou eu. Ou seja, os pais, homens, isso é um abuso que acontece de pai para filha, os pais, homens, tiram a virgindade das filhas. E acham normal. É cultural. Entendeu? Mas a pessoa se desperta e fala, não, isso não é normal. Isso não é normal, né? E aí a pessoa passa a olhar para isso, porque quando você sofre um abuso de pai ou mãe, é enlouquecedor. Porque você tem dois sentimentos antagônicos dentro de você. Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, mas eu odeio ao mesmo tempo. Então enlouquece a pessoa, né? É enlouquecedor, isso é o emaranhamento. E eu tenho ódio, mas eu não consigo ter ódio, é muito difícil, tá? Eu tenho atendido várias pessoas que sofreram abuso de pai e mãe, abuso sexual, e é enlouquecedor. Agora, meu pai me abusou, eu preciso aceitar? Não é que você precisa. Se você não aceitar, é você que vai sofrer a vida inteira. Porque ele é seu pai, não tem outro pai para você. 50% do seu DNA é dele, tá? Mas presta atenção no que eu vou falar agora. Aceitar o pai não significa tomar café na casa dele. Não significa trazer ele para morar na sua casa. Não significa, inclusive, ter contato físico com ele. Tem pais tão abusivos que é necessário você se afastar fisicamente. Só que espiritualmente não tem como, porque você é ele. Então você faz um trabalho com a constelação interno de aceitação de quem você é, porque quando você nega o pai, na verdade, você está negando metade de você, mas fisicamente você não tem contato. Entendeu? A gente precisa entender isso. Ninguém aqui é criança, né, gente? Todo mundo é adulto. Se eu tenho um pai e uma mãe que quando eu tô perto eu sofro, eu preciso me afastar. Só que internamente eu preciso resolver isso. Porque senão eu me afasto e levo junto o BO. Entendeu? Tenho N casos para contar nesse sentido de filhos, inclusive mães narcisistas. Qual que é a orientação da gente? Você precisa se afastar. Esses dias mesmo atendendo uma moça, a mãe extremamente narcisista, disse, olha, eu falei, quanto tempo você consegue visitá-la sem ela manipular você, sem você se sentir mal? Ela falou, 15 minutos. Eu falei, então você chega na casa da sua mãe, põe no relógio 15 minutos, tá dando 14 minutos, vai embora. Para não ter briga, para não ter conflito, para você não ir embora, ficar chateado, ficar uma semana passando mal, porque sua mãe falou que você é isso, que você é aquilo, comparar você com as suas irmãs, entre outras questões que acabam acontecendo, né? No caso, se eu tenho um pai abusador, narcisista, enfim, abusou sexualmente, eu vou reverenciá-lo espiritualmente, mas não preciso tomar cafezinho com ele. Simples assim, certo? A não ser que eu tenha essa segurança, mas eu não recomendo, né? Se você sofreu abuso, você precisa se afastar. Você é seus pais agora. Você é seus pais agora. Você tem que cuidar da sua criança interior. É nesse ponto que a constelação vai entrar. E é preciso fazer um movimento aí. Sabe por quê? Porque isso aí não está vindo de agora. Né? Isso é uma dinâmica que existe, é uma dinâmica oculta que existe na sua família. E essa dinâmica oculta, por que tem pessoas que quando fala de abuso, elas perdem até o ar? Esses dias, a moça tá arrumando um namorado, ela tem uma menina pequena, e a menina, e o namorado pegou a menina no colo.
Pegou assim, colocou no colo, brincando, ela ficou apavorada. Terminou com o cara. Por quê? Por que ela ficou com tanto medo? Porque tem na família dela. Eu perguntei pra ela, você foi abusada quando você era criança? Ela falou assim, não, eu não me lembro. Também, às vezes, acontece, é muito criança, você não se lembra, né? Eu falei, olha, é importante a gente constelar isso. Porque não é à toa, você sofreu um gatilho. Você viu ele colocar sua filha no colo, você teve um gatilho. Um botãozinho apertou na sua mente e te levou para um lugar. Então, a gente precisa olhar isso aí. Né? Precisamos olhar. Ah, mas Sônia, eu tô errada, eu perdi meu namorado, eu gostava tanto dele, todo mundo falou que eu sou besta, não. Falei, não, de jeito nenhum. Nunca se critique pela sua intuição, falei pra ela. Às vezes era o que você precisava fazer para honrar alguém que foi no passado, que não fizeram isso, que não cortaram no início. Você tá influenciado pelas antepassadas. Aqui você tomou uma atitude ali, que pode ser realmente que ele estava só sendo um cara legal, colocou a criança no colo, mas pode ser uma influência aqui das antepassadas, e quando você faz esse movimento, você já fez um movimento maravilhoso no campo, que é necessário. Então, a última coisa que você precisa agora é se sentir culpada, né? Então, deixei também isso muito claro para ela, até porque foi isso que eu senti, né, no campo. Quando eu tô com a pessoa assim, fazendo atendimento, eu já fiz muitas constelações, mais de 3.000 atendimentos. Online, viu, gente? Eu trabalho online, faço atendimento online. Eu sei que tem um monte de gente nova que me assiste. Ah, você não faz presencial? Não, é online. O campo não é um lugar físico. O campo não é aqui na minha casa. E nem na sua. O campo não é no consultório. O campo, ele é um lugar extrafísico, ele não é físico. Quando a gente fala abre o campo, nós abrimos o campo onde você está. Eu atendi hoje 4 pessoas, cada uma num lugar diferente. Gente fora do Brasil, gente dentro do Brasil. E eu na minha casa e elas na casa delas. E o campo sempre foi aberto. E sente tudo, e as experiências incríveis, maravilhosas. Então, o campo não é aqui na minha casa, não é na sua casa. O campo, ele é um lugar espiritual, tá bom? Vamos dizer assim. Dito isso, de tanto eu fazer constelações, quando eu vou fazer uma sessão com a pessoa ali, eu já meio que faço uma leitura do campo, eu meio que já entro. Eu sinto quando a pessoa está escondendo alguma coisa, quando ela não está sendo sincera, né? Quando ela tem transtorno de personalidade, quando ela é uma pessoa que afasta muita gente dela. Então eu percebo tudo ali, né? Dificilmente eu erro, viu, gente? Eu erro. Bom, dito isso, eu então, na hora, senti que ela fez a coisa certa. Por isso que eu falei, não, você fez a coisa certa. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí para eu falar também boa noite aqui. Vamos lá, olha quanta gente chegou. Patrícia Santos, Josiane, minha sogra. Rosângela Alves, Alessandra Pinheiro. Maria de Fátima, boa noite, suas lindas. Silvia Peixoto, boa noite, abençoada. Cíntia Graziella, tô amando essa live. Que bom, querido. Lúcia Madeira. A Cíntia, boa noite a todos. Helena Maria, Sônia querida. Liane de Arrial e Alessandra, que eu já cumprimentei. Bom, então, essa dinâmica, é importante a gente constelar isso, para que essa dinâmica oculta, ela seja colocada em ordem. Então, é preciso dar ordem, né? É preciso dar ordem. Eu vou contar 2 constelações para vocês, rapidinho, de história de abuso. Deixa eu só fechar a porta aqui, gente, só um minutinho. Dá tempo, falta 10 minutos. Jocelaine. Então, eu constelei um rapaz que a mãe... A Luísa, oi Luísa, querida, tudo bem? Então, eu constelei um rapaz que a mãe trocava de roupa perto dele. E ele ficava apavorado, desesperado, com aquela sensação horrorosa, né? Isso foi a adolescência dele inteira. Ele foi para o mundo adulto, não conseguiu ter uma relação saudável com as mulheres,
ejaculação precoce, ficava muito nervoso perto das mulheres, uma ansiedade. Desesperador. E alguém falou com ele, faça uma constelação. E orientaram, né, que ele me procurasse, enfim, ele marcou comigo, né, a constelação. E eu, então, pude constelar. A primeira coisa que a gente percebeu ali foi que ele morava com a mãe, né? Então, assim, ele falou assim pra mim, Sônia, quando eu sento no ônibus, nenhuma mulher senta do meu lado. Eu tô sentado no ônibus, assim, as mulheres, elas vêm, elas sentam em outros lugares. Nenhuma mulher senta do meu lado. Sempre vai ser um homem que vai vir sentar do meu lado. Parece que elas têm medo de mim. E engraçado que quando eu abri, assim, a tela, né, para falar com ele, eu também senti. Então não é bem um medo, é mais ou menos assim, é como se a pessoa quisesse te comer pela tela. Ai, o Petão tá falando. Gente, falar em Petão tá falando, lembra quem perguntou da gatinha? Que a minha gatinha ficou um dia e meio internada, a nega preta, ela tá bem, viu? Tá comendo, voltou a comer ração, só que quinta-feira ela vai ter retorno. Ó, essa aqui é a nega preta, a Petão. Ela tem 14 anos, toma insulina todo dia, de manhã e de noite. Daqui a pouco, a hora que terminar a live, eu vou dar insulina nela na agulha, viu, tadinha? Todo dia, de manhã e de noite. Tá roncando. Então, voltando à constelação. Aqui ela tá esfregando na minha perna e falando aqui, ela me atrapalhou. Então, assim, ele falou assim, olha, Sônia, as mulheradas vêm, elas não me veem, elas não me olham. Elas sentam em outro lugar. E é horrível, porque eu me sinto assim, não visto pelas mulheres. E é um horror. Daí a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi, você mora com quem? Ele, com a minha mãe. Eu falei, você já tem mulher, bem? Nenhuma mulher vai te ver, porque você já é casado com a sua mãe. Daí eu falei isso, ele tomou um susto assim, sabe? Aí ele falou assim, eu preciso te contar uma coisa, que eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém, mas eu vou te contar. Minha mãe separou do meu pai muito cedo, fiquei só eu e minha mãe, né? E a minha mãe trocava de roupa perto de mim, quando eu era menino. Porque a minha mãe separou do meu pai, eu fui dormir com ela, me botou pra dormir com ela. E eu fui crescendo, daí depois eu não queria mais dormir com ela, porque eu comecei a ter tesão pela minha mãe. Porque é uma coisa normal, imagina um menino na adolescência se desenvolvendo. Ele tem tesão por tudo. Gente, quem tem filho menino, jovem, quando eles estão na fase da adolescência, eles têm tesão por tudo. O hormônio é uma loucura. E aí ele começou a ter tesão na mãe dele, ele começou a se sentir muito mal, eu não quero mais dormir com a senhora não, e a mulher ia lá trocar de roupa perto dele. Assim, não ficava pelada inteira, mas ficava de sutiã e calcinha, tirava o sutiã de costa, assim, sabe? Ele tava tomando banho, ela mexia na porta do banheiro, o coração dele disparava, e ele começou a ficar contando isso pra mim e entrou num pânico, né? Porque eu tô sentindo tesão pela minha mãe. Ele falou, olha, mas isso nunca mais vai acontecer. Vou abrir a porta pra gata aqui. A menina falou que ela tem um filho de 13 anos. Deixa eu até falar uma coisa pra você. Vai. Olha aí. Então, quem tem filho menino, às vezes as mães ficam chateadas, que os filhos não querem mais abraçar a mãe, não quer mais beijar a mãe, não quer andar de mão dada, porque ele tá com tesão, e ele morre de medo de ter tesão pela mãe. E querendo ou não, nós somos uma mulherada bonita, toda arrumada, cheirosa, e eles ficam desesperados, porque é um sentimento horroroso, e eles não sabem lidar com isso, é muito ruim, né? Meio animalesco, né? Enfim, aí ele trouxe à tona isso, a gente fez uma constelação voltada para a cura desse menino, né? E confirmamos, né, que ele precisava ir para a vida. Então foi uma constelação assim maravilhosa, né? Uma constelação assim de libertação mesmo para ele. Ele sofreu um abuso, só que foi da mãe e um abuso meio velado, que ele se sentia culpado. E é muito comum quem sofre o abuso se sentir vítima. Fui eu que fiz errado. A menina fala, eu não devia ter colocado aquela saia.
Ou a menina fala, eu não deveria... eu não deveria ter saído naquele horário, né? Então, mãe de menino, se o menino se afastou de você, que bom, que ótimo, ele é normal, tá? Deixa ele se afastar. Ele vai pro pai, tá bom? Não fique brava. Ai, meu filho antes era tão amoroso comigo, agora não dá nem bola. Porque tá com tesão, bem, tá cheio de hormônio. Deixa ele. Tá bom? É isso. Bom, e o outro caso que eu ia contar, assim, é assim. O senhorzinho, ele se envolveu com uma mulher, uma garota de programa, tá? Eu já atendi muitas garotas de programas, muitas prostitutas, assim, honro todas elas, entendo profundamente, pude fazer um estudo muito profundo sobre as prostitutas, inclusive depois que eu fui também estudar sobre o Tantra, então muita honraria. Mas nesse caso que eu vou contar para vocês, a história é essa, não tem como mudar a história. Então ele se envolveu... Peraí, deixa eu responder o que vocês estão perguntando, vai passar a minha hora, com certeza. Eu falo esses assuntos meio polêmicos, passar a hora, né? Não dá. A Helenice lá do Paraguai, ó, Helenice, a gente tá bem internacional, né? Helenice do Paraguai e a Luísa Kia lá de Portugal. Bom, gente, deixa eu ver aqui, ó. Quem é que entrou aqui? Helena Maria, Cíntia, família abençoada, Neuza, Paula, Leidmar, Adriana. Sou nova no grupo, estou amando. Que bom, Cíntia, continua estudando. Helena Maria falou, qual que é a idade que o menino sente atração pela mãe? Ele não sente atração pela mãe. Helena Maria, por favor, não é isso. Ele está em formação, está desenvolvendo, os hormônios são a flor da pele, está se transformando em homem. Ele sente tesão por tudo. Uma calcinha, um cesto de roupa. Não é pela mãe. Tem alguns meninos que não vai ser assim, cada caso é um caso, entendeu? Mas de repente a mãe fala assim, ai, meu filho era tão amoroso, andava comigo de mão dada, me beijava, agora ele tá redio, deixa ele, tá bom? A Janice, meu filho se afastou, foi trabalhar com o irmão, está feliz, está indo pra vida. Se fosse antes eu ficaria triste, tá vendo? A Janice, aconteceu isso, ai, que bom que você entendeu, Janice. É isso aí. Então, vou voltar a história aqui do senhorzinho. Deixa eu ver. É 30 minutos de constelação, já é... Falta 1 minuto. Vou passar um pouquinho, não tem problema. Dana Rebelo também, minha querida amiga lá de Portugal. Então, assim, aí... Ele tinha uma quitandinha. Esse senhorzinho teve um caso com essa garota de programa. Se apaixonou por ela e quis tirar ela dessa vida. Só que ela não queria, né? Então, ela voltava. Ela voltava para o trabalho dela. Nessa ida e vinda que ele ia buscar, trazia, ela voltava. Eles tiveram 2 filhas. E essas filhas, ele meio que criou meio que sozinho, porque daí ela foi mesmo. Enfim, não quis mais ficar com ele e tal. Ele era mais velho também que ela, aquela coisa toda. E ela estudou as filhas, tudo direitinho. Aí o pai faleceu. E as filhas, de vez em quando, tinham contato com a mãe, que a mãe vinha, assim, né? E aí elas falaram, meu, a gente precisa tirar a mãe desse lugar, né? Que ela já estava de idade também. Elas levaram a mãe morar com elas. Quando foi uma noite, elas tinham recebido o salário delas e um homem entrou na casa delas. A mãe dela não estava lá. E esse homem bateu nelas, abusou de uma, pegou o dinheiro. Ele sabia onde estava o dinheiro. Porque isso aconteceu numa época em que não era que nem hoje, que é Pix, né? Você recebia o dinheiro em dinheiro, assim, sabe? 1990, anos 90, que a pessoa ia lá e a empresa dava um envelopinho com dinheiro, era assim. Quem lembra disso? Hoje não, hoje é Pix, né? Hoje ninguém vê dinheiro, né? Você recebe tudo na conta. Naquela época não, você recebia um envelope. E eles sabiam onde estava. Eu derrubei aqui, gente, foi sem querer. E ele sabia onde estava o dinheiro. Aí,
quando ele foi embora, que ele saiu na porta, ele falou assim, avisa sua mãe que eu não vou dividir o dinheiro com ela. Ali elas descobriram que foi a mãe que tramou isso. A mãe que pediu pro cara ir lá fazer isso, entendeu? Então, elas tiveram que se afastar da mãe. Porque a mãe era perigosa. Ela combinou com alguém para roubar próprias filhas que estavam ajudando ela. E ela não queria ser daquela vida também. Então, tem coisas também que a gente não... Os filhos não são responsáveis pela evolução espiritual dos pais. Então, eu atendi uma dessas moças que estava muito ferida com a mãe, que era difícil aceitar essa mãe. Mas quando a gente fala aceitar a mãe, aceitar o pai, a gente divide em 3 caixinhas. Primeiro, o homem pai. Aliás, primeiro o homem pai. O pai, não é nem o homem pai, é o pai. Primeiro a mãe. Então, são 3 caixinhas. 1, 2 e 3. A primeira caixinha é a mãe, o pai. Que mãe, que pai? A mãe que ficou com você na barriga, que te deu o óvulo, 50% do seu DNA. O pai que se não fosse o esperma dele, você não teria nascido bem. Então, é um homem importante. Então, é o esperma e o óvulo aqui. A mãe e o pai espiritual aqui. Essa é a primeira caixinha. Aqui você tem que aceitar, acabou. Aqui não tem choromela. Só tem esse pai e essa mãe. Ou você vai enfiar seu pai e sua mãe dentro da sua barriga e você vai virar mãe e pai deles. Não dá, né? Então, depois tem a segunda caixinha, que é o homem pai. A mulher pai. Porque o homem pai e a mulher pai não são deuses. Eles erram, eles são humanos, são pessoas comuns, cheias de erro, que nem nós. Aliás, tudo que a gente falou de defeito da nossa mãe e nosso pai, a gente faz igual. Né? Repete bonitinho. Então, e a terceira caixinha são as atitudes do homem e da mulher, pai e mãe aqui. Então, primeiro eu vou aceitar pai e mãe. Depois é que eu vou aceitar eles como pessoas comuns, como homens que erram, mulheres que erram. E depois as atitudes deles. Pode ser que você passe a vida para aceitar a atitude deles, e tão horroroso que foi as atitudes deles. Mas quando você conseguir aceitar e falar, eu concordo com você, talvez se eu estivesse no teu lugar eu faria igual, você está liberto. Porque tudo aquilo que você concorda, você liberta. Quando você puder dizer, eu concordo com você, você está liberto. E é isso que a gente precisa, a gente se libertar dos destinos difíceis e nefastos dos nossos pais, antepassados, para a gente ficar livre, liberto e ir para a vida. Passei 4 minutos. Bom, gente, olha, dia 30 começa o nosso curso introdutório em constelação familiar, ao vivo comigo. Vão ser 6 aulas. Serão 6 aulas, entendeu? Com aulas maravilhosas. Participem, entrem lá no grupo de estudo para vocês receberem o link das aulas, tá bom? E quem quiser agendar constelação familiar, fala com a Samantha no mais 5511 934720974. Tá bom? É isso. Nós não somos responsáveis pela evolução espiritual de ninguém, Janice, nem do marido. Olha aqui. Quero desejar uma semana maravilhosa, que vocês encontrem as pessoas certas na vida de vocês. Que vocês atraiam as oportunidades e que vocês entrem no fluxo máximo de abundância do universo. Porque é o seu direito divino. Beijo no coração, gente! Gratidão, gratidão, gratidão. A gente se vê quarta-feira, 9h09 da manhã, com meditação terapêutica. E anota na agenda que dia 30 de janeiro vai começar o curso introdutório em constelação familiar ao vivo comigo. Beijo, gente! Tchau, tchau!